Agora, não é culpa minha, telhada. Você se vira com o meu diretor. É a pergunta da direção. Se você não quiser responder, você não responde, tá? Eu não tenho nada a ver com isso, hein, telhada? Tá? Pode perguntar. Pergunta aí, diretor. Coronel Telhada, o senhor é a favor da pena de morte? Não, eu sou contra. A pena de morte no Brasil... Jura, telhada? Hanna, Eu nunca essa é pra você, Hanna. isso, cara, que se fosse contra. Sou contra. A pena de morte no Brasil só vai criar novos heróis. Pena de morte no Brasil é uma falácia. Jura, Pena de morte no Brasil é falácia. O que acontece? Te falei de quando a gente tem uma ocorrência onde o policial mata um bandido. O que acontece? Na hora todo mundo, pô, parabéns, puta ocorrência e tal. Isso se o bandido não for seu parente, né? Quando é parente já não pode mais, ainda pode matar os outros, o meu não. Quando você é parente. Então, o que acontece? No mundo todo, a pena de morte ela é uma coisa muito controversa. Você pega, por exemplo, eu nunca esqueço, uma vez eu estava fazendo educação física, eu morava num prédio ali na freguesia, e eu estava fazendo educação física e olhando a televisão, pus naqueles canais de documentário, e estava passando um documentário sobre o corredor da morte. Então eles pegaram 4 indivíduos que estavam condenados à morte, tanto que, nos Estados Unidos, tanto que no final do seriado, 3 deles já tinham sido executados. E aí, Davi, acontece uma coisa estranha com o ser humano. Eles começam a contar a história do cara, mostra a família do cara, mostra o cara. Um deles estuprou uma mulher de 85 anos. Estuprou e matou uma senhora de 85 anos. Só que eles começam a mostrar o cara, o arrependimento, a dificuldade, a vida difícil. Eu sou um policial experimentado, eu me considero um homem experimentado. Você ficou com pena do cara. Você fala, puta que pariu, que situação difícil, realmente. Você começa assim, fala, meu... Aí eu vi a sacada do documentário. Não, novamente a bandidolatria. Entendeu? Tudo é sacado. Aqui você já ouviu falar em Caryl Chessman? Não. Caryl Chessman era o famoso bandido da luz vermelha. Bandido da luz vermelha. Você sabe que ele é chamado bandido da luz vermelha? Caryl Chessman era um criminoso. Década de 70, 80? Não, 70. década de 50 ele era. 50? E, se eu não me engano, ele foi morto, ele foi executado nos anos 60 ou nos anos 70. Caryl Chessman, ele era um bandido, aqueles anos 50, aqueles carrões, Bel Air e tal. As pessoas iam namorar nas quebradas, já se namorava nas quebradas nos anos 50. E ele chegava com o carro com o farol ligado e ele tinha um farol, uma luz vermelha, que as viaturas usavam a luz vermelha do lado daquela época. Ele comprando aquilo e adaptava no carro dele. Por isso que ele era chamado bandido da luz vermelha. Aí a pessoa olhava, filme, né? A pessoa olhava no retrovisor e via a luz vermelha, a polícia. Já se arruma, ele descia, entendeu? Descia. O que está acontecendo aí? Dando uma de polícia, matava o cara, estuprava a mina. Ele fez com vários casais. No final, ele foi reconhecido por causa do nariz dele, porque ele tinha um problema no nariz, o nariz dele tinha uma saliência. Não tem um museu que tem coisa dele no museu aqui em São Paulo? Não, esse é outro bandido da luz vermelha. Esse é um louco que se chamava bandido da luz vermelha, que era estuprador também. Estou falando do americano. Enfim, no final ele foi preso. Você está falando do americano. Do americano. Não, do americano. Ele foi preso, foi condenado à morte. Ele nem advogado quis, ele fez a defesa dele mesmo. Sabe quanto tempo demorou para ele ser executado? 11 anos. Porque ele ficou protelando, escreveu um livro, ficou famosíssimo, começaram os movimentos civis contra a morte do Caryl Chessman, o país se dividiu a favor e contra, ou seja, nos Estados Unidos se criou um herói, tanto que nós estamos falando dele até hoje. Você imagina aqui no Brasil, você condenar um cara à morte? Esse cara ia ser eleito presidente do Brasil, velho. Aqui o pessoal adora um bandido. Porque vai demorar demais para ele morrer. E vai virar herói. Vai virar herói. Então eu sou favorável. Eu sou favorável ao quê? Eu sou contra a pena de morte, porque eu acho que em alguns casos a pena de morte é boa demais. Eu sou favorável à prisão perpétua. Prisão perpétua? Esse cara tem que levantar todo dia, pelo resto da vida dele, e falar que merda que eu fiz naquele dia. E trabalhar, né, telhado? Aí você é a favor. Sem dúvida. Não tem negócio de ficar coçando. Todos trabalham. Então o cara ele vai levantar todo dia e vai lembrar. E o que acontece? Quando você faz isso, ele serve de exemplo para os demais. Os caras falam, eu vou passar o resto da minha vida. Aqui a menina lá que matou o pai e a mãe, 11 anos depois ela estava na rua. Ela estava com 20 anos, com 30 anos ela estava na rua. Agora é pastora, é influenciadora. Que matou a facada. Exatamente, estão tudo na rua. Então aqui no Brasil eu falo para você. Acabar com essa regressão de pena, acabar com isso. Com progressão de pena, acabar com visita íntima, acabar com a saidinha temporária, acabar com tudo. Para esses crimes assim, o cara... Qualquer condenação, se o cara é condenado a 10 anos, ele tem que puxar 10 anos de cana. Aqui no Brasil o cara é condenado, ele puxa 2. É 10, puxa 2. Se é condenado a 30, puxa... a Suzane puxa 11. Os irmãos Cravinho estão na rua. Bons antecedentes, não sei o quê, né?
Aí ela não, ela tá em cana, mas ela sai sempre que ela quer. Não, mas sai toda Virou. hora. Ela sai dia das mães. Ela sai. É verdade. sai dia dos Seria pais, seria cara. irônico, seria hilário se não fosse terrível. Ela Sai no dia dos pais. Dos pais, ela tem Os caras conta. matou. Então você Ó, vê. vai visitar seu pai, sua mãe. Então você vê que absurdo. Então por isso que eu sou contra a pena de morte aqui, porque ela não funcionaria. Não funcionaria. Então eu sou favorável sim ao cumprimento total Sim. da pena e a pena de prisão perpétua. Para alguns crimes, prisão. Esses caras, por exemplo, que foram condenados. Você já viram? De vez em quando, o cara foi condenado a 300 anos. Que no Brasil é brincadeira o negócio desse. Brincadeira. Meu pai Então, zoou isso. 484 que ele anos. puxasse os 300 anos. Acabou, ele nunca mais ia sair. Mas aqui no Brasil não é assim. Então, se nós não conseguirmos. Tem uma máxima de pena no Brasil, né? 30 anos. Só pode 30. Só. Mas ninguém fica 30. Ou Não, fica. mesmo assim ele vai. O bandido da luz vermelha aqui. Brasileiro o brasileiro puxou. Aí ele ficou no manicômio, depois ele saiu e acabou sendo morto na rua, né? Sim. Mas, pô, o Chico Picadinho, se não me engano, até hoje está preso. Tá preso. O maníaco do parque está parque. preso também. São vários. Alguns que têm os problemas psicológicos. mentais. Aquele Champinha também, acho que vai ficar com certeza, porque eles querem colocar, mas ele não Mas tem o essa. Champinho não era menor de idade quando ele fez isso? Mas ele tá detido, né? Ele tá num. Existe um sistema próprio para ele, mas ele tá aí. Não pode sair nunca. Mas o que tinha que ser? Ah, aí tá. Espero que não saia.